O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 1. Sambhava Parva. Capítulo 111. Kunti recebe bênção de invocar deuses. Karna nasce. Vaisampayana continuou. Havia entre os Yadavas um chefe chamado Sura. Ele era o pai de Vasudeva. E ele tinha uma filha chamada Prita que era inigualável em beleza na terra. E, Otto da linhagem Bharata, Sura, sempre de palavra verdadeira, deu por amizade aquela sua primeira filha para seu primo e amigo sem filhos, o ilustre Kuntibhoja, o filho de sua tia paterna, conforme uma promessa antiga. E Prita na casa de seu pai adotivo se ocupava em cuidar dos deveres de hospitalidade para com Brahmanes e outros convidados. Uma vez ela satisfez por suas atenções o terrível Brahmane de votos rígidos, que era conhecido pelo nome de Durvasa e que conhecia bem as verdades ocultas de moralidade. Grato por suas atenções respeitosas, o sábio, prevendo por meio de seu poder espiritual o futuro período de infortúnio, consequente da maldição que seria pronunciada sobre Pandu por seu ato injusto de matar um veado que cobria sua parceira, deu a ela uma fórmula de invocação para convocar qualquer um dos celestiais que ela quisesse para lhe gerar filhos. E o Rishi disse: os celestiais que tu convocares por este mantra certamente se aproximarão de ti e te darão filhos. Assim abordada pelo Brahmane a amável Kunti, Prita, ficou curiosa, e em sua juventude convocou o deus Arca, Sol. E logo que pronunciou o mantra ela viu aquele deus, aquele refulgente contemplador de tudo no mundo, se aproximando dela. E ao ter aquela visão extraordinária a moça de feições impecáveis ficou surpresa. Mas o deus Vivasvati, Sol, se aproximando dela, disse: aqui estou eu, o menina de olhos negros. Dize-me o que eu devo fazer por ti. Ouvindo isso Kunti disse: o matador de inimigos, certo Brahmane me deu esta fórmula de invocação como uma bênção, e, ó Senhor, eu o convoquei só para testar a sua eficácia. Por esta ofensa eu me curvo a ti. Uma mulher, qualquer que seja seu delito, sempre merece ser perdoada. Surya, Sol, respondeu: eu sei que foi Durvasa que te concedeu este benefício. Mas não temas, moça tímida, e me concede teus abraços. Amável, a minha vinda não pode ser inútil, eu devo gerar frutos. Tu me convocaste, e se for por nada sem dúvida isso será considerado como transgressão tua. Vaisampayana continuou: Vivasvati assim falou a ela muitas coisas para acalmar seus medos, mas, ó Bharata, a moça amável, por modéstia e medo de seus parentes, não consentiu em conceder seu pedido. E, ó touro da raça Bharata, Arca dirigiu-se a ela outra vez e disse: ó princesa, por minha causa, não será pecaminoso para te realizar meu desejo. Assim falando a filha de Kuntibhoja, o ilustre Tapana, o iluminador do universo, satisfez seu desejo. E daquela ligação imediatamente nasceu um filho conhecido no mundo inteiro como Karna, equipado com armadura natural e com rosto iluminado por brincos. E o heróico Karna era o principal de todos os manejadores de armas, abençoado com boa sorte, e dotado da beleza de um filho celeste. E depois do nascimento daquela criança o ilustre Tapana concedeu a Prita sua virgindade e ascendeu ao céu. E a princesa da linhagem Vrishni contemplou com tristeza aquele filho nascido dela, e refletiu atentamente sobre o que seria então o melhor a se fazer. E por medo de seus parentes ela resolveu ocultar aquela evidência de sua tolice. E ela lançou seu filho dotado de grande força física à água. Então o inteligente marido de Radha, da casta Suta, resgatou a criança a se lançar da água, e ele e sua mulher o criaram como se fosse o seu próprio filho. E Radha e seu marido deram a ele o nome de Vasuzena, nascido com riqueza, porque ele havia nascido como uma armadura natural e brincos. E dotado como ele era de grande força, quando cresceu ele se tornou hábil em todas as armas. Possuidor de grande energia, ele costumava adorar o sol até que suas costas fossem aquecidas por seus raios, da alvorada até o meio-dia, e durante as horas de culto não havia nada sobre a terra que aquele heróico e inteligente Vasuzena não desse aos Brahmanes.
E Indra, desejoso de beneficiar seu próprio filho Palguni, Arjuna, assumiu a forma de um Brahmane e se aproximou de Vasudeva em uma ocasião e pediu dele a sua armadura natural. Aquele pedido Karna tirou sua armadura natural, e unindo as mãos em reverência a deu para Indra no disfarce de um Brahmane. E o chefe dos celestiais aceitou o presente e ficou extremamente satisfeito com a generosidade de Karna. Ele, portanto, deu a ele um dardo excelente, dizendo: aquele entre os celestiais, asuras, homens, gandharvas, nagas, e rakshasas, que tu desejares vencer, será sem dúvida morto por este dardo. O filho de Surya era antes conhecido pelo nome de Vasudeva. Mas desde que ele cortou sua armadura natural, ele veio a ser chamado de Karna, o cortador ou descascador de sua própria cobertura. Capítulo 112. Kunti escolhe Pandu. Vaisampayana disse: a filha de grandes olhos de Kunti Bhoja, de nome Prita, era dotada de beleza e todas as habilidades. De votos rígidos, ela era devotada à virtude e possuidora de todas as boas qualidades. Mas embora dotada de beleza e juventude e de todos os atributos femininos, ainda assim nenhum rei havia pedido a sua mão. Seu pai Kunti Bhoja, ao ver isso, convidou o melhor dos monarcas, os príncipes e reis de outros países, e pediu a sua filha para escolher seu marido dentre os convidados. A inteligente Kunti, entrando no anfiteatro, viu Pandu, o principal dos Bharatas, aquele tigre entre reis, naquela multidão de cabeças coroadas. Orgulhoso como leão, de peito largo, olhos de touro, dotado de grande força, e eclipsando todos os outros monarcas em esplendor, ele parecia outro Indra naquela assembleia real. A filha amável de Kunti Bhoja, de feições impecáveis, contemplando Pandu, aquele melhor dos homens, naquela reunião, ficou muito agitada. E avançando com modéstia, todo o tempo tremendo de emoção, ela colocou a guirlanda nupcial ao redor do pescoço de Pandu. Os outros monarcas, vendo Kunti escolher Pandu como marido, voltaram para os seus respectivos reinos em seus elefantes, cavalos e carros, como eles tinham vindo. Então, ó rei, o pai da noiva realizou devidamente os ritos nupciais. O príncipe Kuru, abençoado com grande boa sorte, e a filha de Kunti Bhoja formavam um par como Magavati e Paulumi, o rei e a rainha dos celestiais. E, o melhor dos monarcas Kuru, o rei Kunti Bhoja, depois que as núpcias tinham acabado, presenteou seu genro com muita riqueza e o enviou de volta à sua capital. Então o príncipe Kuru, Pandu, acompanhado por uma grande força militar, portando várias espécies de estandartes e flâmulas, e louvado por brahmanes e grandes rishis que pronunciavam bênçãos, alcançou sua capital. E depois de chegar ao seu próprio palácio, ele instalou lá sua rainha. Capítulo 113. Pandu recebe Madri. Pandu começa a conquistar o mundo. Vaisampayana continuou: algum tempo depois Bhishma, o inteligente filho de Santanu, colocou seu coração na ideia de casar Pandu com uma segunda mulher. Acompanhado por um exército composto por 4 tipos de tropas e também por idosos conselheiros e brahmanes e grandes rishis, ele foi à capital do rei de Madra. E aquele touro dos Valikas, o rei de Madra, sabendo que Bhishma tinha chegado, saiu para recebê-lo. E tendo-o recebido com respeito, ele o fez entrar em seu palácio. Lá chegando, o rei de Madra ofereceu a Bhishma um tapete branco para se sentar, água para lavar os pés e usuais oblações de vários ingredientes indicativos de respeito. E quando ele estava sentado confortavelmente, o rei o questionou acerca da razão de sua visita. Então Bhishma, o mantenedor da dignidade dos Kurus, dirigiu-se ao rei de Madra e disse: ó opressor de todos os inimigos, saibas que eu vim pela mão de uma donzela. Foi sabido por nós que tu tens uma irmã chamada Madri, famosa por sua beleza e dotada de todas as virtudes. Eu a escolheria para Pandu. Tu és, ó rei, em todos os aspectos digno de uma aliança conosco, e nós também somos dignos de ti. Refletindo sobre tudo isso, ó rei de Madra, aceita-nos devidamente. Os soberanos de Madra, assim abordado por Bhishma, respondeu: para mim não há outra família além da tua com a qual eu possa estabelecer uma aliança.
Mas há um costume em nossa família observado por nossos antepassados, que, seja bom ou mal, eu sou incapaz de violar. Ele é bem conhecido, e, portanto tu também conheces, eu não duvido. Portanto, não é apropriado para ti me dizer, entrega a tua irmã. O costume ao qual eu me refiro é o nosso costume familiar. Para nós ele é uma virtude e digno de prática. É somente por isso, o matador de inimigos, que eu não posso te dar nenhuma garantia na questão do teu pedido. Ao ouvi-lo, Bhishma respondeu ao rei de Madra dizendo: ó rei, isso, não há dúvida, é uma virtude. O próprio autocriado uma vez disse isso. Teus antepassados eram observadores de um costume. Não há falha alguma a ser achada nisso. É também bem conhecido, ó Salya, que este costume em relação à dignidade da tua família tem a aprovação dos sábios e dos bons. Dizendo isso, Bhishma de grande energia deu para Salya muito ouro cunhado e não cunhado, e pedras preciosas de várias cores aos milhares, e elefantes e cavalos e carros, e muitos tecidos e muitos ornamentos, e joias e pérolas e corais. E Salya aceitou com o coração alegre aqueles presentes preciosos e então deu sua irmã enfeitada com ornamentos ao touro da raça Kuru. Então o sábio tomou o Madri consigo e voltou à capital Kuru, que recebeu o nome de Elefante. Então, escolhendo um dia e um momento auspiciosos como indicado pelos sábios para a cerimônia, o rei Pandu foi devidamente unido a Madri. E depois que as núpcias haviam acabado, o rei Kuru estabeleceu sua bela noiva em belos apartamentos. E, ó rei dos reis, aquele melhor dos monarcas então desfrutou do prazer na companhia de suas duas esposas do modo que desejava e ao máximo de seus desejos. E depois que 30 dias tinha passado, o rei Kuru, o monarca, partiu de sua capital para a conquista do mundo. E depois de saudar e se curvar com reverência a Bhishma e aos outros mais velhos da linhagem Kuru, e dando adeus a Dhritarashtra e aos outros da família, e obtendo sua permissão, ele partiu em sua grande campanha, acompanhado por uma grande tropa de elefantes, cavalos e carros, e bem satisfeito com as bênçãos proferidas por toda parte e com os ritos propícios realizados pelos cidadãos para o seu sucesso. E Pandu, acompanhado por tal tropa, marchou contra vários inimigos. E aquele tigre entre homens, aquele espalhador da fama dos Kurus, primeiro subjugou as tribos de ladrões de Azarna. Em seguida ele voltou seu exército composto de inúmeros elefantes, cavalaria, infantaria e quadrigueários, com estandartes de várias cores contra Dirga, o soberano do reino de Magadha, que era orgulhoso de sua força, e que pecou contra numerosos monarcas. E atacando-o em sua capital, Pandu lá o matou, e tomou todos os tesouros dele e também veículos e inúmeros animais. Ele então marchou para Mithila e subjugou os Videyas. E então, ó touro entre homens, Pandu conduziu seu exército contra Kasi, Sumba, e Pundra, e pela força e destreza de seus braços expandiu a fama dos Kurus. E Pandu, aquele opressor de inimigos, como um fogo poderoso cujas chamas de grande alcance eram representadas por suas flechas e esplendor por suas armas, começou a consumir todos os reis que entravam em contato com ele. Esses com seus exércitos, vencidos por Pandu na liderança de seu exército, foram feitos vassalos dos Kurus. E todos os reis do mundo, assim vencidos por ele, o consideraram como um herói único na terra, assim como os celestiais consideram Indra no céu. E os reis da terra com as mãos unidas se curvavam a ele e o serviam com presentes de vários tipos de joias e riquezas, pedras preciosas e pérolas e corais, e muito ouro e prata, e vacas de primeira classe, e belos cavalos e excelentes carros e elefantes, e jumentos e camelos e búfalos, e cabras e ovelhas, e cobertores e peles belas, e tecidos feitos de peles. E o rei de Hastinapura, aceitando aquelas oferendas, retrocedeu seus passos em direção à sua capital, para o grande prazer de seus súditos. E os cidadãos e outros cheios de alegria, e reis e ministros, todos começaram a dizer: ó, a fama das realizações de Santanu, aquele tigre entre reis, e do sábio Bharata, que estavam para morrer, foram revividas por Pandu. Aqueles que antes roubavam territórios e riquezas dos Kurus foram subjugados por Pandu, o tigre de Hastinapura, e tiveram que pagar tributo.
E todos os cidadãos, encabeçados por Bhishma, saíram para receber o rei vitorioso. Eles não tinham ido muito longe quando viram os servidores do rei carregados com muitas riquezas, e a comitiva de vários transportes carregados com todas as espécies de bens, e elefantes, cavalos, carros, vacas, camelos e outros animais, era tão longa que eles não viam seu fim. Então Pandu, vendo Bhishma que era um pai para ele, reverenciou seus pés e saudou os cidadãos e outros como cada um merecia. E Bhishma, também, abraçando Pandu como seu filho que tinha voltado vitorioso depois de subjugar muitos reinos hostis, chorou lágrimas de alegria. E Pandu, dando alegria ao coração de seu povo com uma fanfarra de trombetas e conchas e timbales, entrou em sua capital. Capítulo 114. Pandu vai para as florestas. Vaisampayana disse, Pandu, então, por ordem de Dhritarashtra, ofereceu a riqueza que tinha adquirido pela destreza de seus braços para Bhishma, sua avó Satyavati e suas mães. E ele enviou uma parte da riqueza para a Vidura também. E o virtuoso Pandu gratificou seus outros parentes também com presentes semelhantes. Então o Satyavati e Bhishma e os príncipes Kosala ficaram todos satisfeitos com os presentes que Pandu fez das aquisições de sua coragem. E Ambalika em particular, ao abraçar seu filho de valor incomparável, ficou tão contente quanto a rainha do céu após abraçar Jayanta. E com a riqueza adquirida por aquele herói Dhritarashtra, realizou 5 sacrifícios grandiosos que foram iguais a centenas de grandes sacrifícios de cavalos, em todos os quais as oferendas para os brahmanes foram a centenas e aos milhares. Pouco tempo depois, ó touro da raça Bharata, Pandu, que obteve a vitória sobre a preguiça e letargia, acompanhado por suas 2 esposas, Kunti e Madri, se retirou para as florestas. Deixando seu excelente palácio com suas camas luxuosas, ele se tornou um habitante permanente das florestas, dedicando todo o seu tempo à caça de veados. E fixando residência em uma região encantadora e montanhosa coberta com enormes árvores Sala, no declive sul das montanhas Himavat, ele vagava por lá em perfeita liberdade. O belo Pandu com suas 2 esposas passeava naquelas florestas como Airavata acompanhado por 2 elefantes fêmeas. E os habitantes daquelas florestas, vendo o heróico príncipe Bharata na companhia de suas esposas, armado com espada, flechas e arco, vestido em sua bela armadura, e habilidoso com todas as armas excelentes, o consideravam como um verdadeiro deus vagando entre eles. E por ordem de Dhritarashtra pessoas foram empregadas em abastecer Pandu em seu retiro com todos os objetos de prazer e divertimento. Enquanto isso o filho de Ganga que vai para o oceano soube que o rei Devaka tinha uma filha dotada de juventude e beleza e gerada em uma mulher Sudra. Trazendo-a da residência de seu pai Bhishma a casou com Vidura de grande sabedoria. E Vidura gerou nela muitos filhos que eram como ele mesmo em talentos. Capítulo 115. Os 100 filhos de Dhritarashtra. Ele é avisado para abandonar Duryodhana. Vaisampayana disse, enquanto isso, ó Janamejaya, Dhritarashtra gerou em Gandhari 100 filhos, e em uma mulher Vaisya outro além desses 100. E Pandu teve, com suas 2 esposas Kunti e Madri, 5 filhos que eram quadrigários grandiosos e que foram todos gerados pelos celestiais para a perpetuação da linhagem Kuru. Janamejaya disse, o melhor dos brahmanes, como foi que Gandhari deu à luz 100 filhos e em quantos anos? Quais foram também os períodos de vida atribuídos a cada um? Como Dhritarashtra também gerou outro filho em uma mulher Vaisya. Como Dhritarashtra se comportava em relação à sua amável, obediente e virtuosa mulher Gandhari. Como também foram gerados os 5 filhos de Pandu, aqueles quadrigários poderosos, embora Pandu estivesse sob a maldição do grande Rishi, que ele matou. Conta-me tudo isso em detalhes, porque a minha sede para ouvir tudo relativo aos meus próprios antepassados não está saciada. Vaisampayana disse, um dia Gandhari entreteve com respeitosa atenção o grande de Vaipayana que foi à sua residência, esgotado com fome e em fadiga.
Satisfeito com a hospitalidade de Gandhari, o Rishi deu a ela a bênção que ela pedisse, e essa foi de que ela tivesse 100 filhos, cada um igual ao seu marido em força e talentos. Algum tempo depois Gandhari concebeu e ela suportou a carga em seu útero por 2 longos anos sem ser liberta. E ela estava imensamente aflita por isso. Foi então que ela soube que Kunti tinha dado à luz um filho cujo esplendor era como o sol da manhã. Impaciente por seu período de gestação ter se prolongado tanto e privada de razão pela dor, ela bateu em seu útero com grande violência sem o conhecimento de seu marido. E nisso saiu de seu útero, depois de 2 anos de crescimento, uma massa de carne dura como uma bola de ferro. Quando ela estava para jogá-la fora de Vaipayana, sabendo de tudo por meio de seus poderes espirituais, prontamente chegou lá, e aquele principal dentre os ascetas viu aquela bola de carne, e se dirigiu à filha de Suvala desta forma: o que tu fizeste? Gandhari, sem se esforçar para disfarçar seus sentimentos, dirigiu-se ao Rishi e disse: ao saber que Kunti deu à luz um filho como Surya em esplendor pela dor, eu bati em meu útero. Tu, ó Rishi, me concedeste a bênção de que eu teria 100 filhos, mas aqui há somente uma bola de carne em vez daqueles 100 filhos. Vyasa então disse: filha de Suvala, é assim mesmo. As minhas palavras nunca são inúteis. Eu não falaria uma inverdade nem mesmo de brincadeira. Eu não preciso falar de outras ocasiões. Que 100 recipientes cheios de manteiga clarificada sejam trazidos imediatamente, e que eles sejam colocados em um local oculto. Enquanto isso, que água fria seja borrifada sobre esta bola de carne. Vaisampayana continuou: aquela bola de carne então, borrifada com água, com o tempo se dividiu em 101 partes, cada parte tendo mais ou menos o tamanho de um polegar. Elas foram então colocadas naqueles recipientes cheios de manteiga clarificada que estavam em um local oculto e foram olhadas com cuidado. O ilustre Vyasa então disse à filha de Suvala que ela deveria abrir as coberturas dos recipientes depois de 2 anos completos. E tendo dito e feito esses arranjos, o sábio de Vaipayana foi às montanhas de Himavat para se dedicar ao ascetismo. Então no tempo o rei Duryodhana nasceu de entre aqueles pedaços da bola de carne que tinham sido depositados naqueles recipientes. Segundo a ordem de nascimento, o rei Yudhishthira era o mais velho. As notícias do nascimento de Duryodhana chegaram até Bhishma e ao sábio Vidura. O dia no qual o soberbo Duryodhana nasceu foi também o dia do nascimento de Bhima, de braços poderosos e grande bravura. Logo que Duryodhana nasceu, ele começou a gritar e a zurrar como um asno. E ao ouvir aquele som, os asnos, urubus, chacais e corvos proferiram seus respectivos gritos em resposta. Ventos violentos começaram a soprar, e havia fogos em várias direções. Então o rei Dhritarashtra, com grande medo, convocando Bhishma e Vidura e outros bem-querentes e todos os Kurus, e numerosos Brahmanes, dirigiu-se a eles e disse: o mais velho destes príncipes, Yudhishthira, é o perpetuador da nossa linhagem. Em virtude do seu nascimento ele adquiriu o reino. Nós não temos nada a dizer sobre isso. Mas este meu filho nascido depois dele se tornará rei. Digam-me realmente o que é bom e correto sob essas circunstâncias. Logo que essas palavras foram faladas, ó Bharata, chacais e outros animais carnívoros começaram a uivar ameaçadoramente. E notando esses presságios terríveis por toda parte, os Brahmanes reunidos e o sábio Vidura responderam: ó rei, ó touro entre homens, quando esses terríveis presságios são evidentes no nascimento do teu filho mais velho, é evidente que ele será o exterminador da tua linhagem. A prosperidade de todos depende do abandono dele. Haverá uma calamidade se ele for mantido. Ó rei, se tu o abandonares, ainda restarão teus 99 filhos. Se tu desejas o bem da tua família, abandona-o, ó Bharata. Ó rei, faze o bem para o mundo e para a tua própria linhagem ao rejeitar este teu filho. É dito que um indivíduo deve ser rejeitado pelo bem da família, que uma família deve ser rejeitada pelo bem de uma aldeia abandonada pelo bem do país, e que a própria terra pode ser abandonada pelo bem da alma. Quando Vidura e aqueles Brahmanes tinham declarado isso, o rei Dhritarashtra, por afeição por seu filho, não teve coragem de seguir esse conselho.
Então, ó rei, dentro de um mês nasceram todos os 100 filhos de Dhritarashtra e uma filha também além daqueles 100. E, durante o período em que Gandhari estava no estado de gravidez avançada, havia uma empregada da classe Vaisya que costumava servir a Dhritarashtra. Durante aquele ano, ó rei, foi gerado nela pelo ilustre Dhritarashtra um filho dotado de grande inteligência que foi depois chamado de Yuyutsu. E porque ele foi gerado por um kshatriya em uma mulher Vaisya, ele veio a ser chamado de Karna. Desse modo nasceram para o sábio Dhritarashtra os 100 filhos que foram todos heróis e poderosos combatentes em carruagens, e uma filha além daqueles 100, e outro filho, Yutsu, de grande energia e destreza gerado em uma mulher Vaisya.